Muito bem, boa tarde então a todos vocês que estão aqui. Esse é o nosso 19º encontro síncrono e nós estamos estudando a última parte da acústica, ou dentro da última parte da acústica, que são ondas estacionárias. Quero ler o nome daqueles que estão aqui: Ana Clara, o Daniel, o Eric, Giovana, o Igor, Isabelle, Lorena, Luiz e Matheus Dolce. Ok? Bom, então na aula da semana passada... Ixi, gente, uma coisa aqui que eu não sei. Na aula da semana passada, nós começamos a ver as ondas estacionárias. Vamos lá? Aí, acho que vocês estão enxergando, né? Se vocês não estiverem enxergando, vocês me avisem aí. Mas está aí o slide das ondas estacionárias, né? Então, o que são, relembrando um pouquinho, o que são as ondas estacionárias? Então, quando eu tenho, por exemplo, a gente viu, né? No primeiro caso da aula da semana passada, quando eu tenho uma corda tensionada, eu vou gerando ondas ali, eu tenho uma fonte de ondas, e eu vou gerando inúmeras ondas, né? Então, essas ondas vão se refletindo, se interferindo, né? E vão gerando esse padrão aí, né? Parece, né, quando a gente observa que é uma onda só, mas são várias ondas que vão gerando essas interferências. Eu tenho as interferências construtivas, onde eu somo as cristas, as destrutivas, que são os nodos. Tá? Aí aparece um cara novo para nós, que é o seguinte: esse cara chamado fuso, quem que é ele? Ele é metade de um comprimento de onda, tá? Metade de um comprimento de onda, fuso. E por que ele é importante? Porque ele é a quantidade mínima que eu posso ter em uma onda estacionária, né? Que isso vai ser para uma corda, que a gente começou na aula da semana passada, e vai ser também para os tubos sonoros, né? Que eu já adiantei um pouquinho da aula da semana passada. O saxofone, as flautas, os órgãos de tubo, né? Então, vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Então, essas ondas, elas têm essas especificidades, por quê? Porque eu vou ter um padrão mínimo, uma quantidade mínima que eu posso gerar, que é um fuso, não posso gerar menos do que isso, e eu sempre vou estar gerando números inteiros de fuso. Então, eu vou ter um fuso, ou dois fusos, ou três fusos, ou quatro fusos, ou cinco fusos, e assim por diante. Tá? Então, por isso que essas ondas estacionárias, elas são especiais. Tá? Porque... Peraí, gente, um minuto. E... Por que elas são especiais? Porque eu vou estar sempre gerando um número inteiro de fusos. Então, quando eu gerar um fuso, eu vou ter aquilo que a gente chama de frequência fundamental, ou primeiro harmônico, tá? Eu não vou poder gerar uma frequência menor do que isso, e nem um comprimento de onda maior do que isso. Esse é o maior comprimento de onda, ele é o dobro do tamanho da corda, tá? Então, se eu for para o segundo fuso, eu estou gerando, segundo harmônico, eu gero dois fusos, eu tenho que o comprimento de onda é igual ao tamanho da corda. Então, eu dobrei a frequência. Enquanto antes eu tinha um, agora eu tenho dois. E assim vai por diante, até o terceiro, quarto, quinto fusos, indefinidamente. A única coisa que acontece é que eu não posso gerar menos do que meio fuso, que é a frequência fundamental ou natural de vibração, e eu só vou poder gerar múltiplos inteiros dessa frequência. Tá certo? Tá? E aí nós vimos nas equações que acontece o seguinte, por exemplo, se a gente pegar o terceiro fuso, ou o terceiro harmônico, perdão, eu tenho três fusos dentro do comprimento da corda, certo? Então, o comprimento da corda, tá ali, mas eu vou escrever aqui de novo, o comprimento da corda é 3, ok, filho, obrigado, é 3 metades do lambda, né, ó, porque cada fuso é meio lambda, não se esqueça disso, meio lambda, meio lambda, meio lambda. Então, eu tenho 3 metades. Isso porque eu tenho o quê? Eu tenho 3 fusos, então estou no terceiro harmônico. Então, esse cara corresponde sempre ao nulo do harmônico. Então, eu encontrei uma equação geral que relaciona o tamanho da corda com a relação entre o tamanho da corda e o comprimento de onda, dependendo do fuso. Se eu estou no primeiro fuso,
comprimento de onda é o dobro do tamanho da corda. Se eu estou no segundo fuso, é igual. Se eu estou no terceiro fuso, é uns 66%, e assim por diante, tá? E com isso, eu gero uma equação, encontro uma equação para frequência geral para qualquer fuso. Por quê? Porque da equação fundamental da ondulatória, vovó lambeu a faca, então frequência é velocidade, eu passo o lambda dividindo. Então, se eu encontrei uma equação geral para o lambda, eu posso encontrar uma equação geral para a frequência, que é só dividir a velocidade pelo lambda geral. Quem que é o lambda geral? Ó, passo 2 para lá multiplicando e passo o n dividindo. Então, quem é lambda? Ó, se eu rearranjar essa equação, o lambda geral é 2Ls sobre n. Então, vou pôr aqui no denominador, não é frequência sobre lambda, eu ponho 2Ls sobre n. E como eu tenho uma fração dividida por outra, eu inverto a segunda e a forma geral vai ficar, o n vai para cima, v por 2Ls. Então, tudo isso a gente viu na aula da semana passada. Então, é legal de perceber, ó, tá aqui essa equação, frequência em qualquer harmônico é n, que é o número do harmônico, vezes v sobre 2Ls. E v sobre 2Ls é a frequência fundamental. Então, eu sempre vou poder gerar nessas ondas aqui múltiplos da frequência fundamental. Beleza? Esse é o lance todo, ok? Então, agora, nós vamos resolver o exercício número 2, que vai tratar um pouco disso, ó, da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Só dei uma adaptada nele. Ele diz o seguinte, ó, uma onda estacionária produzida em uma corda de comprimento de 40 centímetros, ó, vou anotar aqui, L 40 centímetros. Às vezes eu ponho L maiúsculo, às vezes eu ponho minúsculo, antes vocês devem ficar doido comigo, mas não é por mal. Vibra com frequência de 120 Hz. Frequência de 120 Hz. Ok? Em seu terceiro harmônico, então eu sei quem é N. Eu tenho L, eu tenho frequência e eu tenho N. Ele vai pedir a velocidade. Por que ele vai pedir velocidade? Porque a equação geral da frequência é isso aqui, ó, NV sobre 2Ls. Se ele deu frequência, se ele deu L, se ele deu N, ele só pode pedir o V. Olha lá a letra A. Qual a velocidade de propagação da onda nessa corda? Pronto. Então é só substituir os valores e isolar o V, porque é quem eu quero a velocidade. Agora, presta atenção, ó. Frequência está no SI, em Hertz. O comprimento eu não vou poder usar em centímetros, né? Então, eu vou dividir isso aqui por 100 para virar metros. Então, esse L maiúsculo ou minúsculo, né? Vou pôr um minúsculo aqui. Esse L é 0,4 metros. E é esse valor que eu vou usar na equação. Tá certo? Então, ó, substituindo aqui os valores, a frequência é 120, o harmônico é o terceiro, a velocidade é o que eu quero, 2 vezes L, que é 0,4. Tá bom? Vou para o próximo slide e vou copiar essa equação para a gente não se perder, tá bom? Ó, era a seguinte equação, 120 igual a 3V sobre 2 vezes 0,4. Posso multiplicar isso aqui, vai dar 0,8. Beleza? E eu preciso isolar o V. Então, o que eu vou fazer? Ué, vou deixar ele sozinho. Então, eu posso primeiro passar o 3 dividindo para cá, ó. Fica 120 dividido por 3. E do outro lado sobrou V dividido por 8. 120 por 3 é 40. V dividido por 0,8. E agora, para terminar de isolar o V, o 0,8 que está dividido, o V está dividido por ele, vai para o outro lado multiplicando. Ok? 40 multiplicado por 0,8 dá 33 metros por segundo. Essa é a velocidade. Beleza? Eu esqueci de marcar que essa aqui é a letra A, né? Eu esqueci que tem uma letra B, eu usei mal o espaço aqui, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Letra B. Qual é a frequência natural de vibração?
Bom, o que é frequência natural de vibração? É a frequência no primeiro harmônico, né? Então eu posso fazer isso de duas formas. Uma forma que é mais que eu quero fazer, que é usar a equação da frequência geral, ó, e isolar o F, tá? E calcular o F, ó. NV sobre 2 vezes L. Eu posso colocar o N como 1, velocidade como 32, tá? 2 vezes o L, que é 0,4. Então fica 32 dividido por 0,8. E 32 dividido por 0,8 dá quanto? 40 Hz. Tá? Então essa é a frequência no primeiro harmônico ou frequência fundamental. É claro que se eu sei a frequência no terceiro harmônico e é 120, eu posso só dividir isso por 3 e vai dar a frequência natural. 120 dividido por 3 dá quanto? 40. Perfeitamente, não é? Por quê? Porque frequência em qualquer harmônico é só o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Então, se eu isolar essa equação, né, reescrevê-la, ó, frequência no harmônico N é NF1. Então, a frequência no primeiro harmônico é de qualquer harmônico dividido pelo número do harmônico correspondente. Tá bom? Então, vamos lá. Tubos sonoros. Então, como eu tenho dito, os tubos sonoros, eles vão ser a base, né? Por que a gente estuda por que a gente está estudando essas ondas estacionárias aqui, né? Porque elas são a base para alguns instrumentos musicais. Então, nós estamos dentro da acústica falando delas, tá certo? Então, os tubos sonoros, eles vão ser a base para os instrumentos de sopro ou mesmo aqueles órgãos, né? Que eu falei que tem normalmente em igreja, não tem em outro lugar, né? Ou em igreja, que são de tubos também, são tubos de ar, que o som vibra lá dentro, gerando ondas estacionárias, tá? Beleza? Então, eu tenho dois tipos de tubos. Eu tenho o tubo que pode ser aberto, e isso quer dizer que ele vai ser aberto nas duas extremidades, tá? E o tubo fechado, o que ele é fechado? Fechado é quando ele está aberto em uma extremidade e fechado na outra. Ele não pode ser fechado nas duas, né? Senão o som não tem como entrar lá e vibrar lá dentro. Beleza? Eles vão ser... A ideia é parecida, mas eles têm diferenças entre si. Então, por isso a gente vai ver primeiro o tubo aberto. Por ser aberto a extremidade, eu começo tendo uma limitação física. Tá? Na extremidade aberta, se liga nisso, eu não vou poder ter um nó aqui. Tá? Porque eu preciso estar encostando em alguma coisa para gerar um nó. Então, o que acontece? Eu só posso ter crista. Perdão? Ó, eu só posso ter crista aqui na extremidade. Crista, crista ou crista e vale, né? E o nó fica aqui dentro. Então, como é que fica o meu primeiro harmônico? Fica assim, ó. Professor, mas aí eu tenho dois fusos. Não, eu tenho um fuso só. Ó, metade. Opa, mas que linha reta, hein, gente? Meu Deus. Ó, eu tenho metade aqui, tá vendo? E metade do fuso. Não estou falando do comprimento de onda, do fuso, tá? Que seria um quarto do comprimento de onda. Então aqui eu tenho um fuso. Eu tenho o primeiro harmônico, N1, e eu tenho um fuso. Só que ele tá, o desenho dele tá diferente. Em vez de ele tá um fuso assim, né, ó. Em vez de ele tá um fuso assim, ele tá dividido, ó. Metade para um lado, metade para o outro, porque na extremidade aberta eu não posso ter um nodo, eu só posso ter crista, tá legal? Mas é a mesma coisa que lá na corda, tá? Primeiro harmônico, eu gero um fuso. Então, a ideia da equação vai ser a mesma. Por quê? Porque se eu tenho só um fuso, então o comprimento do tubo, que também vai ser L, é metade do lambda. Ou o lambda é o dobro. Tá? Beleza? Então, vamos para o segundo harmônico, que está aqui, ó, tá escrito aqui bem fraquinho, mas dá para ver. Quantos fusos eu tenho no desenho aqui? Hein, Matheus Dout? Tá com a câmera ligada, meu filho? Tá a câmera ligada não, né? A câmera tá fechada, mas tá olhando para a tela, Matheus? Quantos fusos eu tenho aqui? Tenho 3, professor. Não. Conta direito. Ó, metade de um fuso
um fuso e mais metade de um fuso. Então, quantos fusos eu tenho? Tenho 2 fusos. Então, aqui no segundo harmônico, n igual a 2, é só... é uma brincadeira aqui de criança, né? Contar quantos tem. Vai juntar o quebra-cabeça. Metade mais metade dá 1, mais um inteiro aqui no meio eu tenho 2. Então, eu volto a ter a seguinte situação. Duas metades de lambda. Tá? E exatamente igual nas cordas, ó. Olha aqui. No meu segundo harmônico. Tá? Exatamente, só que está separado. Eu tenho um fuso no meio e 2 metades em cada extremidade por causa da alimentação do tubo ser aberto. Perfeito? Então eu vou ter a mesma coisa, ó. Ó, o L é igual 2 lambdas. Vocês se ligaram então que a gente vai chegar na mesma equação? Tá? A gente vai chegar na mesma equação, porque, ó, N, tá vendo aqui? Eu posso já lembrar da equação geral, é N lambda sobre 2. L é igual a N lambda sobre 2. Ou, se você isolar, o lambda é 2L sobre N. Quer ver como vai dar certo? Olha o terceiro harmônico. Eu tenho um fuso inteiro aqui, um fuso inteiro aqui. 2. Meio fuso, 2,5. Mais meio fusos, 3 fusos. Então, no terceiro harmônico, o L é 3 meios de comprimento de onda. Porque eu tenho 3 fusos, cada fuso é meio comprimento de onda. Então, bateu com a equação geral lá da corda? N lambda sobre 2? Sim, bateu. E no quinto harmônico? Perdão, quarto harmônico, é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um fuso, 2, 3. Perfeito? 3 fusos, mais meio, 3,5, mais meio, 4. Então, para o N igual a 4, o L é 4 fusos, ou 4 metades de lambda. Porque um fuso é metade de lambda. Eu já disse isso hoje, né? Tá? Então, bate com a equação geral também. Então, essa equação que a gente viu para as cordas vai valer aqui para o tubo aberto. Cuidado, vai valer para o tubo aberto. Então, se essa equação vale, ó, que L é N lambda sobre 2, ou então eu posso inverter e dizer que lambda é 2L sobre N, eu posso também achar a equação para a frequência geral. Frequência velocidade por lambda. Se eu quero uma frequência para um harmônico N, é a velocidade dividido por quem? Quem é lambda? 2L sobre N. E aí aquele esquema de dividir uma fração, né? O N vai para cima e eu vou chegar nesta equação aqui, tá? E vocês podem perceber também que V sobre 2Ls é a frequência fundamental. Então, de novo, eu poderia escrever a equação que não está aqui, né? Que uma frequência para um harmônico N é simplesmente o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Perfeito? Beleza. Olha aqui. Vamos achar um exercício aqui de tubo fechado. É fechado que nós estamos fazendo? Não, é aberto. Exercício de tubo aberto. Aqui, exercício número 4 da UERJ, do Rio de Janeiro, brother. Porra, da UERJ, tá ligado? É, meu irmão. Ó, o som de um Um som de um transatlântico é produzido por um tubo aberto. Então, vamos colocar aqui quais são as equações do tubo aberto. São as mesmas, né? L é N lambda sobre 2. Frequência no harmônico N é NV sobre 2Ls. Que outra equação que a gente tem? Tem a inversa dessa aqui, que é a mesma coisa. Ou ainda tem que F de qualquer harmônico é simplesmente N F1. Beleza? Tubo aberto. Tubo aberto de comprimento L igual a 7 metros. Opa, então tem o L aqui. L minúsculo, né? Fala aí pros carioca. Porra, o L é minúsculo aí, tá ligado? Porra. Fui na praia, comi um biscoito. 7 metros, não é 7 centímetros não, tá? Transatlântico, quem não ligou o nome da pessoa, é um navio, tá bom? Considere que o som no interior desse tubo propaga-se com velocidade de 340 metros por segundo. Que velocidade é essa? É a velocidade do som no ar. Por quê, professor? Porque como é que esses tubos funcionam?
É o som no ar vibrando lá dentro, tá? Então, em geral, em 99,73% dos exercícios de tubos sonoros, eu vou ter a velocidade do som no ar. A menos que tenha algum fluido, alguma coisa louca lá dentro. Os caras inventem muito, né? Mas não é o nosso caso aqui. Então, a velocidade para nós vai ser praticamente sempre a mesma, sempre uma constante. Perfeito, prefeito. Tranquilo, Murilo? Vamos lá, seguindo. E que as ondas estacionárias produzidas no tubo, quando o apito é acionado, vibram em seu quarto harmônico, então N igual a 4. Calcule a frequência referente a essa vibração. A qual vibração? A vibração do quarto harmônico. Então, o F4. Ah, ficou ruim de enxergar aqui, né? Beleza? Mas é o que ele quer que nós calculemos é o F4. Tá ok? Então tá ok. Tá ok? Resolver essa questão aqui da UERJ. Ó, tem o L, tem o V, tem o N. É só jogar nessa equaçãozinha aqui, gente. É tudo tranquilito. Tranquilo. Vamos lá? Ih, faltou um slide em branco aqui, hein, professor? Essa mancada sua. Deixa eu colocar aqui rapidinho, gente. Cadê? Cadê você? Alô, você? O computador fica rápido, né? Olha só, rapaz. Vamos lá. Senão a gente embola tudo. Beleza? Então tá aqui a questão 4. O senhor pulou a 3. Pulei porque a 3 é do tubo fechado, que a gente não viu ainda, tá bom, irmão? É nóis, depois a gente volta lá. Então, ó. Lembrando que eu tinha o L, agora o L minúsculo ficou parecendo um F, tá vendo por que eu usava o maiúsculo? Ficava bem diferente do F. Era 7 metros, velocidade 340 metros por segundo, tá ok. O harmônico era o quarto, aí, e o F que a gente queria era o F desse quarto harmônico, então. Beleza? A equação, então, é F de qualquer harmônico, é o número do harmônico vezes V sobre 2Ls. Então, quem é a frequência do quarto harmônico do apito desse transatlântico? Ó, substituindo N4, velocidade 340, o 2 continua sendo 2, né? E o 7 é 7. 7 vezes 2, 14. Eu posso, para fazer, ó, tô fazendo conta de cabeça. Então, para facilitar, o que eu faço? Eu corto esse 2 com esse 4, sobra 2 aqui, multiplico 2 por 680, e agora eu divido isso aí por 7. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que eu já não lembro mais quanto que dá isso aí. Calculator. 680 dividido por 7, bicho. Dá 97,14, meu. Noventa e 14,2, então pode ser 14 Hz, tá? Então é um som, de certa forma, grave, né? É um apito de um navio, faz sentido o som ser grave. Por que o som é grave? Porque o comprimento do tubo é muito alto, ó. Comprimento e frequência são inversos, né? Lembra da corda? E eu vou diminuindo o tamanho da corda lá no violão, o som vai ficando mais agudo. Se eu aumento o tamanho, vai ficando mais grave. No tubo é a mesma coisa. Tá legal? Deixa eu só conferir se tá certa essa conta mesmo, hein? Porque às vezes, né, a gente vacila, eu tô achando estranho esse resultado. Acho que é isso mesmo. Beleza, gente? Então, Hertz. Tá aí, a frequência do quarto harmônico. Fechou. Vamos voltar agora, então, para o tubo fechado. Ai, o tubo fechado. Por que ele não é igual, professor? Por que tá aí? Porque ele é diferente, né? Por isso que ele tá aqui. E por que ele é diferente? Porque ele não é igual. Bom, qual que é a limitação aqui? Vamos lá. Se vocês lembram que no tubo aberto, aqui eu só posso ter crista, ó. Não posso ter nódo na extremidade aberta aqui. Porque para ele formar o nódo, eu tenho que ter a superfície para ele encostar aqui. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na parte fechada, eu não posso ter crista. Eu vou ter obrigatoriamente um nodo ou um nó, tá bom?
Então, olha para o desenho de como fica o nosso primeiro harmônico. Tá? E aí eu pergunto para o senhor, Matheus Dolce. Quantos fusos eu tenho aí? Não fique confusos. Ah, é muito engraçado. Quantos fusos eu tenho aí no primeiro harmônico? Tenho um? Não. Eu não completei o desenho, né? Ó. Ó meu ponto. Deixa eu tentar fazer um pontilhado aqui, ó. Ei, Deusica. Tá certo, ó? Tá faltando metade do fuso aí? Então, no primeiro harmônico, tá aqui a diferença. No primeiro harmônico, o comprimento do tubo, ele não vai ser 1 vezes lambda sobre 2. Ele vai ser 1 vezes lambda sobre 4. Por quê? Porque o que eu tenho aqui é meio fuso. E meio fuso é 1/4 de lambda. Lembra que um fuso, ó, fuso é meio lambda. Se eu pego o fuso e divido no meio, meio fuso vira 1/4 de lambda. Não ajudou em nada isso aqui, né? Então, meio fuso é uma matemática, né, básica, né? É 1/4 de lambda. Então, no primeiro harmônico, em vez de eu gerar um fuso só, eu gero meio fuso. Professor, por que não gera um fuso? Ah, bonitão, tenta aqui gerar um fuso, ó. Tá aí, o tubo aberto. Tenta gerar um fuso. Só que é o seguinte, aqui você tem que não pode ter nodo e aqui tem que ter nodo. Sabe qual é a resposta? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir gerar um fuso. Tá? Por que não? Porque eu tenho que ter um nodo aqui e aqui eu tenho que ter uma crista. Então não dá. Você pode brincar com isso aí a tarde inteira, pega uma folha de papel e divirta-se, você não vai conseguir. Então no primeiro harmônico eu tenho 1/4 de comprimento de onda. E o segundo harmônico, prof? Eu tenho meio? Não. Amor, você não vai conseguir gerar meio fuso. Aliás, um fuso. Você não vai conseguir gerar 2 fusos, 3, 4, 5, 6 fusos. Sempre vai ter que ter, ó, esse quarto aqui. Por quê? E sempre vai ter que ter um quarto aqui. Por quê? Porque aqui precisa ter esse quarto para gerar o nodo. E aqui precisa ter esse quarto para gerar a crista. Então, o segundo harmônico não existe no tubo fechado. Eu vou para o terceiro harmônico, porque eu tenho aqui o quê? N igual a 3, e o meu L, no tamanho total do tubo, eu tenho 3 metades de fuso, ou 3/4 de comprimento de onda. Ó, 1/4, 2/4, 3/4 de comprimento de onda. Ou meio fuso, meio fuso, meio fuso. Sacou a diferença? A diferença é essa, tá? Você não consegue gerar harmônicos pares por causa da limitação de você tem que ter o nodo aqui, na extremidade fechada, e na extremidade aberta tem que ter crista ou vale. E aí você vai para onde? Vamos para o quinto fuso, porque o quarto também não existe. Ó, eu tenho que ter 1/4 aqui e tem que ter 1/4 de fuso aqui. Aliás, de lambda, ou meio fuso, né? Então eu tenho meio fuso com meio fuso, dá um fuso, 2 fusos. Ó, eu tenho meio fuso, mais meio fuso, mais meio fuso, mais meio fuso, mais meio fuso. Eu tenho 5 meios fusos, ó. Meio, meio, meio. Vocês não estão vendo nada, né? Eu estou desenhando em cima do rosa, ó. Meio fuso, meio fuso, meio fuso, mais meio fuso, mais meio fuso. Eu tenho no quinto harmônico 5 meios fusos, ou 5/4 de lambda. Horroroso esse quarto. Tá ok? E no sétimo fusos, eu vou ter 7 meios fusos,
ou 7/4 de comprimento de onda. Porque lembra que meio fuso é 1/4 de comprimento de onda. Perfeito? Então, a equação geral vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela vai ser assim, ó. L é N lambda sobre 4. Porque a mínima, a onda de menor frequência que eu consigo gerar é aquela que tem 1/4 de lambda ali no fuso, só. Tá? E com isso, se eu isolar o lambda nessa equação, eu vou encontrar que lambda é 4Ls sobre N. Só que a gente tem uma limitação. O N não pode ser par. Por quê? Porque eu não gero harmônico par num tubo fechado. Perfeito, prefeito? Então tá aqui, e aí eu vou encontrar a equação para frequência. Ó, o lambda de qualquer harmônico tá aí. E lembrando que, pela equação fundamental da ondulatória, velocidade é frequência é velocidade por lambda, aliás, né? Então, frequência é velocidade dividido por 4L sobre N. Repito V, inverto a segunda fração e vou chegar nisso aqui, ó. NV sobre 4L, né? Qual que é a diferença? Só esse cara aqui. Beleza? Então, de novo, a gente pode saber que V sobre 4L é a frequência fundamental, e então vale a equação de que a frequência em qualquer harmônico é o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Tá perfeito? Maravilha, Alberto. Não ficou muito visível aqui. Tá meio escuro ali, né? Mas, de novo, eu vou pôr aqui no próximo exercício. Perfeito? Voltando ao exercício 3, que a gente tinha pulado porque ele era de tubo fechado. Tá? Então, vamos resolvê-lo agora. Em um tubo sonoro fechado de comprimento igual a meio metro, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. L é 0,5 metros. Forma-se um harmônico de frequência igual a 850 Hz. Então, a frequência de um dado harmônico, 850 Hz. Sendo que a velocidade do som no interior do tubo é, adivinha, 340, tá? Então, em geral, vai ser esse cara aí. Quer dizer, pode variar, né? O exercício pode falar assim, a velocidade do som é 350 ou 330, né? Porque ela não é exatamente constante, então pode ter essas variações assim. E às vezes o exercício joga 340, 350, 330 ou até 300 para fazer a conta dar certo, lá dar um número exato, enfim. Bom, a pergunta é, o harmônico formado nesse tubo é qual harmônico? Bom, o harmônico que gerou essa frequência aqui, ó. Tá? Então, quem eu quero saber? Quem é? N. Ó, olha para a equação do tubo fechado. Fn é NV, acho que vocês estão ouvindo uma TV aí no fundo, né? Meu filho assistindo Discovery. NV sobre 4L. Esse é para o tubo fechado. Agora a gente não pode confundir, porque tem duas, né? Quando o tubo é aberto é com 2, quando o tubo é fechado é com 4 no denominador. Beleza? Olha aqui para mim. Olha para mim, ótimo, né? Olha para a tela. Eu tenho F, eu tenho V, eu tenho L. Quem que eu quero? Ué, o N. Então é só substituir, ó. Tá no SI, no SI, no SI. Show de bola. Então, vamos lá. Frequência, 850. N é quem eu quero. Velocidade, 340. Dividido por 4 vezes L, que é 0,5. 4 vezes 0,5 dá 2, né? Que multiplicar por 0,5 é 0,5 é metade, né? Então vai ficar assim, N 340 dividido por 2 é igual a 850. Agora eu preciso isolar a minha incógnita, como sempre. Quem é a minha incógnita? É o N, né, Igor? É o N.
Então, vou isolar ele. Como? Eu vou mandar o 2 que está dividindo, multiplicando. E depois eu posso mandar o 340 que está multiplicando, dividindo. Então, a equação... Opa! A equação estava assim. 850 n vezes 340 dividido por 2. E eu mandei esse 2 para cá, ele vai vir multiplicando, então fica 2 vezes 850 é igual a n vezes 340. Se eu resolver essa multiplicação, dá quanto? 1.700. Perfeito? N 340. E agora o 340 vai para o outro lado invertendo a operação, ele estava multiplicando, ele vai dividindo. Então fica 1.700 dividido por 340. É o N, que é o mesmo que 170 por 34, que vai dar precisamente, exatamente 5, certo? Então, é o quinto harmônico daquele tubo fechado que vai gerar para mim uma frequência de 850 Hz, né? Ó, repare que a letra C era impossível, né? Porque ela falava de segundo harmônico e não existe harmônico par no tubo fechado. Aliás, eu não comentei, mas vocês viram que tá aqui, né? Ó, tubo fechado, ó. Olha aqui embaixo de amarelo, sublinhado. O N tem que ser um número ímpar, né? Beleza? Tereza. Então vamos aí, tá ok? Tem mais pra gente fazer? Tem. Unimate. Não me pergunte que universidade que é essa, mas é do Mato Grosso. Exercício número 5. É o seguinte, a figura abaixo representa uma onda estacionária que se formou em um tubo sonoro fechado. Então você lembra que você tem que usar o 4 no denominador. Deixa eu pôr um Nzinho aqui que fica mais correto. NV sobre 4L, tá? E lambda é 4L sobre N, ou se você inverter, L é N lambda sobre 4. Beleza? Fazendo questão de copiar aqui as equações para a gente já não cometer erros. Muito bem. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, assinale a alternativa que apresenta a frequência do som emitido pelo tubo. Qual tubo? Esse que está aí no desenho, né, irmão? Então, o que eu tenho aqui no desenho? Opa! No desenho eu tenho duas informações importantes. Além da velocidade, aqui que está no enunciado, né? Já é uma constante para nós. Eu tenho outras duas informações. Eu tenho o L. Tá vendo aqui, ó? O desenho mostrando que o comprimento do tubo é 2 metros. E pelo desenho, eu vou descobrir qual harmônico está se referindo. Embolei aqui, né? Não saiu quase a palavra. A qual harmônico se refere? É só eu contar quantas metades difusos tem. Então, presta atenção, irmão. Não vai errar isso aqui em ó. Ó, vou dividir aqui para você, tá bom? Beleza? Ó, 1 meio fuso, 2 meio fusos, 3 meios fusos, 4 meios fusos, 5 meios fusos, ok? Não fique confusos. É muito boa essa piada, mano. Adorei. Perfeito, gente? Ótimo. Então eu sei quem é N. N é 5. Eu sei quem é L. L é 2 metros. E eu sei quem é a velocidade também, ok? Se eu soubesse o sotaque do Mato Grosso, eu estaria falando agora. O sotaque do Mato Grosso, mas eu não sei. Não sei. Nunca fui para o Mato Grosso. Beleza? Ó, tá aqui as informações. Beleza? Então, tá ótimo. É só jogar na equação resolver. Vamos resolver a equação. Sin, frequência N, V, 4L, Amen, latine. De nome de Patre. Del física de Einstein, del Newton, Amen. Muito bem. Quem eu quero? Isso aqui, perfeito. Quem é o N? 5.
Velocidade. 340 dividido por 4. Ofendi a religião de alguém aí agora, né? L, quem é L? 2. Beleza? Então fica assim. Fn é 5. Você poderia multiplicar, né, também ali, ó. Mas eu vou multiplicar embaixo primeiro, porque eu gosto de resolver as coisas que estão embaixo primeiro. Depois resolver as coisas do alto. Amém. 5 vezes 340, 3, 5, 15, 1.700. Acertei? Não, né? Vou fazer contra a calculadora aqui, que eu tô meio disperso. 5 vezes 340. Tá é 1.700, mas eu tô muito bom. Meu Deus. Até quando eu acho que eu erro, eu acerto. Dividido por 8, né? Fazendo a conta de cabeça aqui, dá exatamente 212,5 Hz. Ok? Perfeito, prefeito. Tranquilo, Murilo. Tudo certo, Roberto? Beleza, Tereza? Então tá bom. E olha aí. Para terminar, what time is it? So, Croc. Faltam 8 minutos para as 15 horas. Nós vamos ver o exercício do ITA. Já ouviu falar do ITA? É o vestibular mais difícil do Brasil, né? O Instituto Tecnológico Aeronáutico de São Paulo. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Vamos lá. ITA. Olha aí. O tubo mais curto de um órgão típico de tubo tem um comprimento de aproximadamente 7 centímetros. Então, vamos anotar aqui. Vocês vão falar para a mãe, hoje eu fiz exercício do ITA na sala, né? Provável que ele pergunte, o que é ITA? Eu já estou convertendo para metros, tá? Que eu tô meio distraído aqui com a TV, gente. Mas acontece, tá? Não é o dia da nossa aula, as crianças estão aqui. Beleza? Então, ó, eu divido centímetros por 100 para virar metros, então 0,07. Tá? Não é 0,7, tá bom? Não vai cometer esse erro aí. É 0,07. Qual o harmônico mais alto na faixa audível, considerado como estando entre 20 e 20 mil Hz, que o tubo deste comprimento aberto, acho que faltou uma vírgula aí, então, sei lá, tá mal escrito isso aqui, nas duas extremidades, aberto nas duas extremidades. Então, eu tô falando de um tubo aberto. Peraí, filho. Ó, então, vamos colocar as equações aqui do tubo aberto, que é igual das ondas na corda, tá? Então, lembra que é com 2 no denominador. Aí você vai falar assim, professor, não sei o que fazer. Eu não sei. Bom, primeiro a gente pode usar que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Eu quero saber qual o número do harmônico. Ó, presta atenção. Professor, eu não entendi nem o que ele perguntou. Às vezes acontece. Ó, qual é o harmônico mais alto? Então ele está perguntando qual é o número do harmônico maior que vai gerar na faixa audível. Bom, qual é a faixa audível? Ela vai de 20 a 20 mil Hz. Então, se eu quero uma frequência mais alta, o maior harmônico, eu posso usar a frequência de 20 mil Hz aqui. E ver em qual harmônico essa frequência se encaixaria. Tá certo? Entendeu ou não? Não. Olha só. Eu tenho o tamanho do tubo, a velocidade do som no ar. Eu quero saber qual o último harmônico que o homem vai ouvir nesse tubo. Quando ele fala para você qual é o último harmônico que o homem vai ouvir, o harmônico mais alto audível, ele está te dando um limite da frequência, que é 20 mil Hz. Você entendeu? Então tem várias formas de tu resolver esse exercício. Uma das formas é tu calcular a frequência. Ó, presta atenção, irmão. Ei, psst, presta atenção. Uma das formas é tu calcular qual é a frequência fundamental. Frequência fundamental, ou do primeiro harmônico, por isso, F1, é V sobre 2Ls, porque o tubo é aberto.
E daí tu pega o 20 mil e divide por esse cara. Por quê? Lembra dessa equação aqui, ó? Frequência N é NF1. Então, se tu quer achar um dado harmônico, tu pode pegar a frequência do harmônico e dividir pela fundamental. Então, se tu pegar o 20 mil, que suponha que seja a frequência do maior harmônico, e dividir pela fundamental, tu vai achar o número do harmônico. Tá bom? Outra forma de tu resolver é tu vir para cá, que na verdade é basicamente a mesma coisa, porque são as mesmas equações, né? Tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Põe 20 mil aqui. Põe 20 mil aqui. E daí tu isola o N, imaginando que o L é quem? 0,07. Perfeito? Isola o N. Tranquilo? Nossa, não é tão difícil, professor. Claro que não, né? Claro que não. Então, nós vamos multiplicar esses dois aqui. Primeiro, porque eu gosto de primeiro ver as coisas de baixo, depois ver as coisas do alto. Certo? 0,07 vezes 2 dá 0,14. Beleza? Eu vou mandar esse cara para cá multiplicando, tá bom? No próximo slide. Então, vai ficar assim, ó. 20 mil vezes 0,14 igual a N vezes 340. Dá para a gente multiplicar isso aqui? Dá. Ó. Eu posso cortar um... Opa, enfim, não. Eu posso cortar um zero, trazer a vírgula para cá. Cortar zero, 2 zeros, trazer a vírgula para cá. Então, isso é o mesmo que 200 vezes 14. Claro que você está fazendo ITA, você não pode usar calculadora, né? Beleza? 200 vezes 14, é a mesma coisa. Então, como é que faz essa conta, professor? Faz 2 vezes 14, que é 28, e soma 2 zeros. Tá? Corta um zero com um zero aqui, você pode cortar esse zero depois. Vai ficar 280 é igual a N sobre 34. E agora você tem que fazer essa conta aí, irmão. Até onde a gente faz? Eu vou fazer aqui, ó. Vamos falar, professor, você só faz conta na calculadora? Onde já se viu? Será que eu sei fazer? 380, se eu multiplicar por 6, 318, por 8, eu acho. 8 vezes 4, 32, por 8. 8 vezes 4, 32, vão 3, 3, 8, 24, com 3, 27. Acertei? Acho que sim. Sobrou 8. 8 não dá, vírgula. 80, que dá 2, que dá 68, que dá 2, põe o 20, 20 não dá, daí tem que pôr o 0, 8,20 alguma coisa. Aproximadamente. Antes da gente responder, porque essa não pode ser resposta, né? Não existe esse harmônico. Deixa eu só conferir minha conta que eu fiz aqui de cabeça. Para a gente não cometer erro, né? Seria... A mamãe chegou, né, filha? 8,23, na verdade, diz o exercício. Vamos deixar assim, ó. Diz a calculadora. Beleza? Então, qual é o harmônico? Não pode ser o harmônico 8,2, né? Tá? Então, se é um tubo que pode ser um harmônico par, eu estou falando do quinto harmônico, do oitavo harmônico, aliás, né? Se ele fosse um tubo que não podia ter, se fosse o tubo fechado, que só tem harmônico ímpar, você ia responder, provavelmente devia ter as alternativas lá, você ia marcar sétimo harmônico. O sétimo harmônico é o último que o homem vai ouvir nesse tubo. Por quê? Porque quando chegar um nono, ele já passou de 20 mil. E o oitavo não forma. Você entendeu? Mas é um tubo aberto. Então, a resposta é o oitavo harmônico. Esse é o último harmônico que o homem vai ouvir nesse tubo.
Porque quando ele formar o nono, se 8,2 é que dá uma frequência de 20.000, tá? É claro que esse harmônico não existe. Mas para uma frequência 20.000 seria, entre aspas, não sei se vocês estão me vendo, mas entre aspas, 8,2 harmônico, tá? O nono harmônico já superou 20.000, então. Então o homem não poderia ouvir. Você entendeu? Então a resposta é 8. Oitavo harmônico. Beleza? Resolvemos o exercício do ITA? Ah, resolvemos. Não tá aqui as alternativas. E eu nem sei se eu adaptei ele ou não. Acho que não, senão normalmente eu escrevo lá adaptado. Mas eu peguei na internet também, não sei se é real, mas enfim. Tá resolvido. Muito difícil? Não, né? Até que não. É claro que a gente tem que pensar para resolver, né? Não é só fazer as contas. Gente, com isso eu encerro a parte de hoje, referente à nossa aula de hoje, com vocês. E o que eu vou fazer então? Para a gente não ficar muito tempo sem atividade e também não acumular muita coisa numa só atividade, eu vou mandar uma atividade para vocês, hoje ainda, porque ela já está pronta, né? Eu vou mandar. Este último foi difícil, mas depois que explicar. Ah, é verdade, né? Então, Isabelle, é assim, né? O difícil é sempre aquilo que a gente não sabe, né? Não é? E o fácil, o que é fácil? Fácil é o que a gente sabe. Não é? Para quem sabe aquilo, é fácil. Ou não, né? Sei lá. Mas enfim. Então, como eu estava dizendo, então eu vou mandar uma atividade para vocês, mesmo padrãozinho, tá? 4 exercícios de boinha, tá? Para vocês entregarem, deixa eu ver. A gente volta com. Não, a gente tem aula semana que vem e depois só 12 de janeiro, né? Então, vou colocar para entregar dia 12 de janeiro. Pode ser? Ou vocês acham muito ruim, porque fica muito em cima da volta? Preferem 19 de janeiro? O que vocês acham? Comentem, vamos fazer uma votação no chat. 12 ou 19 de janeiro? Lembrando que a gente tem aula semana que vem, né? Terça-feira. E aí nós encerramos a parte da acústica e nós vamos passar por um outro ramo do ambulatório que estuda a luz, que é a óptica. Tá certo? Vamos aí. Beleza? Então tá bom. E aí? 12 ou 19 de janeiro? Qual que vocês preferem? 12 ou 19? Se conseguir para 19, acho que fica melhor porque estamos cheios de exercícios. Ótimo, ótimo, gostei. O Eric falou assim, para mim, mais longo, melhor. Ótimo, Eric. Sem problema também. Porque assim, gente, deixa eu só dizer uma coisa, ó. 3-0 aí, já foi, 19 ganhou. O que acontece? Se você... Ah, professor, mas eu gosto de me organizar. Porque tem gente, ó, que eles caras mandam atividade hoje, eu mando atividade hoje e já devolve no mesmo dia. Não tem problema, tá? Se você prefere para se organizar um prazo mais curto, tu faz e já devolve, já se livra daquilo. É claro que eu não vou corrigir. Chega até a irritar essas pessoas, né, Isabel? Ai, que ódio. É que nem eu tenho ódio das pessoas que comem e não engordam, né? Muito bem, mas enfim, tá? Se você prefere assim para se organizar, tu pode fazer já, faz amanhã, faz semana que vem e já me devolve, não tem problema. Eu só vou corrigir depois do dia 19, quando todo mundo entregar. Tá bom? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se alguém quiser me procurar para tirar dúvida durante a semana, por e-mail, pelo Instagram, pode me mandar mensagem. A atividade vai ser postada logo para vocês. Assim que o vídeo subir para o YouTube, eu posto tudo junto. Tá bom? No mais, eu agradeço a paciência de vocês, né? Desculpe aí os problemas de conexão, as interrupções das crianças, mas como hoje não era dia da nossa aula, eles estavam aqui, tá? Aí semana que vem, se eu tiver com problema de conexão, eu já vou me adiantar e vou fazer uma gravação do encontro e vou mandar só o vídeo para vocês e vocês fazem a atividade assincronamente, porque não dá pra gente ficar nessa tensão toda vez, né? Entrar, vai dar, não vai dar. Tá bom? Estou encerrando a minha gravação por aqui. Obrigado àqueles que aqui estão. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer mesmo depois que eu interromper a gravação. Um abraço!